pessoas com deficiência, pensando um pouquinho mais agora dentro da organização, né? A gente já fez algumas reflexões. Existe uma questão legal, e essa questão legal, que é a questão da lei, e obrigatoriamente nós devemos cumprir isso a partir das cotas de acordo com a organização. Como já foi colocado na mesa, sem as cotas, talvez as inclusões não fossem feitas da forma que deveria, né? Então, a gente precisa ainda da lei de cotas para garantir o processo de inclusão. Gestão estratégica, que acaba diferenciando a empresa de alguma forma, né? Até porque a gente sabe que o processo de inclusão, ele vai fazer parte das políticas dentro da organização e, consequentemente, vai trazer alguns diferenciais. Quando a gente fala no processo de gestão estratégica, a gente está pensando no capital intelectual e o quanto a gente pode agregar dentro da organização e reter talentos quando a gente fala no processo de inclusão também. Responsabilidade social. A responsabilidade social que vai diferenciar as empresas hoje e que vai proporcionar uma série de outros questionamentos, não só na questão da ambientação, da responsabilidade social focada para o ambiente, né? Porque se fala muito hoje na questão ambiental, mas a gente sabe que também tem um diferencial dentro das organizações para que se possa contratar, né? E as empresas, elas vão se diferenciar justamente por essa responsabilidade que elas vão no dia a dia desenvolver. As diretrizes, né? Então, segundo a OIT, as empresas precisam ter políticas para que possam fazer processos de inclusão e que possam se diferenciar nos seus processos. Como a gente pode, no dia a dia, contratar profissionais com deficiência? A gente já comentou a questão da terminologia, então é importante que a gente entenda a terminologia e que a gente saiba diferenciar as pessoas de acordo com as suas necessidades para que a gente possa fazer o processo de inclusão. É importante que a gente conheça os tipos de deficiência, né, para poder incluir e até para poder se reportar às pessoas também e conversar a respeito. A análise funcional, que é um questionamento que leva aí a muitas discussões, mas a gente sempre vai partir do princípio de que cada um tem a sua competência e a sua habilidade, independente de qualquer situação. A gente pode ter duas pessoas com o mesmo tipo de deficiência, com habilidades e competências diferenciadas, assim como nós profissionais nos formamos tecnicamente, temos conhecimento técnico, mas cada um vai desenvolver isso a seu modo, a sua maneira, de acordo com as suas expectativas, enfim. A avaliação do perfil da vaga e do posto de trabalho, é importante que eu tenha muito claro qual é o perfil da vaga, para onde eu vou colocar, para onde eu vou contratar esse profissional, o que ele vai desenvolver, como ele vai desenvolver, quais são as necessidades que no dia a dia eu preciso para que essa pessoa, a empresa precisa que essa pessoa tenha para que ela possa interagir no âmbito profissional. Quais são as condições gerais de acessibilidade da empresa, interna, externamente e no próprio ambiente? Então, o que é acessível, o que não é? Todos os ambientes precisam proporcionar direito de ir e vir para todos. O processo de recrutamento e seleção. É importante ter claro quantas pessoas eu preciso contratar, né? Então, saber qual é a minha necessidade, a minha demanda, ter um banco de dados que possa atender as minhas expectativas. Hoje nós temos aí no mercado diversas empresas que desenvolvem esse trabalho, diversas instituições, então buscar essas instituições até para poder entender como eu vou recepcionar, como eu vou interagir com esse profissional. E até fazer meu banco de dados interno também, talvez buscar com os funcionários, com os empregados dentro da própria organização. Anúncio de vagas. Como esse anúncio deve ser feito? Esse anúncio é interessante, inclusive a gente tem aí uma indicação do Dr. Ricardo Tadeu, né, do próprio Ministério do Trabalho, do Ministério Público,
que ele diz que é importante que a gente coloque a lei, o número da lei 8.213. Não necessariamente você precisa diferenciar, talvez interessante você colocar um anúncio e abrir possibilidades para que todos possam fazer parte desse banco de dados, né? Que todos tenham acesso, e aí você pode até colocar um ícone à parte para o processo de inclusão. Mas ter muito cuidado para não colocar um anúncio que possa gerar ou dar indícios de discriminação. A entrevista de seleção, se eu tenho claro o perfil da vaga, se eu tenho claro o espaço, o local, o ambiente onde essa pessoa vai trabalhar, se eu tenho claro o que essa pessoa vai desenvolver, preciso ser muito clara e objetiva também em passar essas informações para o candidato. Isso independe a pessoa com deficiência, né? Isso é extremamente importante. Agora, é claro, para esse profissional, expor tudo isso é uma forma, inclusive, de uma autoavaliação, onde o próprio profissional vai dizer, bom, estou preparado, estou capacitado, tenho condições ou não. Essa conversa é muito importante. Quando a gente vai para o processo seletivo, para a inclusão da pessoa com deficiência, isso já está claro, inclusive para o candidato. É importante que ele tenha a documentação e que ele possa apresentar essa documentação para a gente. E às vezes a gente fica com um certo milindre, pergunto, não pergunto, será que ele tem o documento ou não? Isso é importante, porque nós também, enquanto empresa, temos uma demanda. E essa demanda, obviamente, depende dessa documentação. Então, é importante ter esse documento. E, é claro, um documento que venha de alguém com conhecimento técnico e que nos dê respaldo para isso. E, como todo o processo, fazer o acompanhamento. Depois a gente vai ter integração, depois a gente vai ter o acompanhamento, avaliação de desempenho, necessidades que essa pessoa vai precisar para o seu dia a dia.